Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Essa edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 3 de fevereiro, mais ou menos às 9 horas da manhã, mas ela só vai ao ar no dia 5 de fevereiro, por volta das 15 horas. Esta edição contém uma novidade. Haverá uma primeira parte feita por mim, haverá uma segunda parte feita pelo Fábio Alcuri, que além de trabalhar conosco aqui na cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo, também é quem elabora a primeira versão dos textos que servem de base aqui para o nosso programa, e haverá uma terceira parte contendo uma entrevista gravada com Pedro Prola, que é coordenador do núcleo do PT de Lisboa. Ele esteve conosco na Venezuela por ocasião da posse do Nicolás Maduro e vai nos contar um pouco da programação que ele e outras companheiras e companheiros do PT percorreram em Caracas naquela situação. Quero começar aqui tratando de Trump, Donald Trump, o pato Donald, o pato laranja que ameaça o mundo. Primeiro, chamar a atenção para uma nota divulgada pelo Grupo de Puebla, divulgada no dia 27 de janeiro, rechaçando as deportações massivas de imigrantes pelos Estados Unidos. Lembrando que essa atitude viola acordos internacionais, como, por exemplo, o Estatuto dos Refugiados, que é de 1951. Em segundo lugar, quero comentar o impacto, ou um dos impactos, sobre a economia dos Estados Unidos dessa operação de deportação massiva. Segundo a Associação de Restaurantes dos Estados Unidos, 21% dos trabalhadores da área são imigrantes, e muitos indocumentados. Isso acontece também em inúmeras outras áreas da economia dos Estados Unidos. Há um impacto, qual será precisamente, já descobriremos. Terceiro ponto, quero comentar uma declaração do presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, o arcebispo Timothy Broglio, que disse que as ações de Trump são, abre aspas, profundamente preocupantes e terão consequências negativas, muitas das quais prejudicarão os mais vulneráveis, fecha aspas. Quem respondeu ao presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos foi ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente J.D. Vance. O Vance se define como católico praticante e disse que se sentiu de coração partido pela atitude do episcopado e deu uma patada. Disse que os bispos não são motivados por razões humanitárias, mas sim financeiras, uma vez que eles recebem dinheiro para prestar assistência aos imigrantes. Esse é o estilo do trumpismo, é esse o estilo da extrema-direita. Não adianta tratar com delicadeza e sutileza. Quarto ponto, chamar a atenção para o fato de que o governo Trump está cogitando transferir 30 mil pessoas para a base de Guantánamo, ou seja, deportar para a base de Guantánamo 30 mil imigrantes indocumentados. Notem que isso faz parte da operação de conversão midiática do imigrante em um terrorista, porque a base de Guantánamo, que não devia existir, ela é utilizada supostamente para prender, sem nenhum tipo de legalidade, pessoas acusadas de terrorismo. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o ministro das Relações Exteriores de Cuba, o Bruno Rodrigues, eles protestaram veementemente contra isso, e o Bruno Rodrigues lembrou que esta base militar está fora da jurisdição de tribunais estadunidenses. É uma artimanha, ou seja, lá não é preciso cumprir a lei dos Estados Unidos, embora a base seja dos Estados Unidos. Quinto ponto que eu quero destacar é que o Trump derrubou o status de proteção temporal
que havia para os migrantes venezuelanos, né? Essa legislação, esse status de proteção temporal, garantia até outubro de 2026, garantia aos migrantes venezuelanos de que eles poderiam morar e trabalhar nos Estados Unidos. Fazia parte de uma política deliberada do governo dos Estados Unidos de estimular a migração econômica da Venezuela para os Estados Unidos. Fazia parte da operação que visa derrubar o governo venezuelano. Contraditoriamente, ele agora derruba essa legislação e isso pode levar 600 mil venezuelanos a serem deportados para a Venezuela. Isso ajuda a entender porque, no caso da Venezuela, até ontem, ou seja, até domingo, dia 2, nós não sabemos o que está acontecendo hoje e acontecerá nos próximos 2 dias, você saberá, nós ainda não sabemos. Até ontem, o governo Trump tratava a Venezuela melhor do que está tratando a Dinamarca, o Canadá, o México e outros. Muito bem, sexto ponto que eu quero destacar, no dia 28, os Estados Unidos, o governo Trump, atirou na famosa USAID. Para quem conhece a história do Brasil nos anos 60 e 70, essa sigla era o equivalente à CIA, né? Era uma maneira de fazer ingerência aqui no nosso país. E, como parte da operação que o Trump está fazendo, ele decidiu revisar os programas da USAID e decidiu, segundo palavras do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que vai verificar se continua, modifica ou encerra os programas da USAID. Sétimo ponto que eu queria destacar é que também como parte dessa operação padrão Milley, né, motosserra em tudo quanto é ação estatal que, na opinião deles, deve ser paralisada ou extinta, o governo dos Estados Unidos pediu a todos os departamentos estaduais e agências federais que congelem parte de seus gastos para revisá-los, né? E, em muitos casos, isso afeta aposentados, afeta pessoas vulneráveis que dependem, por exemplo, do programa de saúde Medicaid. Oitavo ponto, o governo Trump está estimulando a demissão dos funcionários públicos dos Estados Unidos. A Casa Branca ofereceu incentivos financeiros a 2 milhões de funcionários federais civis num programa de demissão voluntária. Os Estados Unidos, tirando os militares e tirando o Correio, tem cerca de 2 milhões e 300 mil funcionários civis. Desses, cerca de 2 milhões estão sendo convidados a, se quiserem, fazerem parte desse programa de demissão voluntária, né? Nono ponto que eu queria destacar é que o governo Trump resolveu denunciar membros democratas da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego. Segundo a Casa Branca, algumas comissárias desse serviço de oportunidade igualitária de emprego teriam sido nomeadas pela extrema esquerda. Extrema esquerda, para o Trump, é mais ou menos como o pessoal da União Brasil aqui, ok? Vamos se entender. Muito bem. Ele decidiu, então, remover dos cargos altos funcionários dessa comissão, apesar dessa agência chamada Comissão de Igualdade de Oportunidade de Emprego ser independente e ter mandatos escalonados de 5 anos. Vejam só como funcionam as coisas. Aqui, à direita, canta loas à independência das agências, do Banco Central, etc. Lá, o presidente chega e sai cortando cabeças como se fosse a rainha de copas. Outro ponto que eu quero destacar é que há uma ação também de demissão de todos os procuradores federais que integravam a equipe do procurador especial Jack Smith, que era a pessoa responsável por investigar e processar o Trump no tema invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O próprio Jack Smith já havia se autodemitido preventivamente porque certamente
sabia o que viria pela frente, já saiu atirando. O novo procurador-geral, um procurador-geral interino chamado James McHenry, ele demitiu, repito, todos os procuradores que estavam envolvidos na investigação, né? E a carta enviada por ele aos procuradores demitidos contém a seguinte pérola, abre aspas, você exerceu um papel significativo na perseguição ao presidente Trump. O funcionamento apropriado do governo depende da confiança que as autoridades superiores colocam em seus subordinados. Em vista de seu papel significativo na perseguição ao presidente, eu não acredito que a liderança do departamento possa confiar em você para cumprir fielmente a implementação do plano de governo do presidente Trump. Fecha aspas. Genial, não? É assim que a extrema-direita e a direita agem. Infelizmente, outros setores da política agem de maneira muito mais gentil e deixam que inimigos continuem nos seus postos. Muito bem. Adiante, o governo Trump adotou políticas tarifárias novas contra vários países, entre os quais o Brasil, né? E ele disse que tarifa é uma das palavras que ele, Trump, mais gosta, né? Ele disse, abre aspas, a China é um grande criador de tarifas, Índia, Brasil, tantos países, então não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre colocar a América em primeiro lugar. E, portanto, virá por aí, está em curso já uma guerra comercial de larga escala. O presidente Lula respondeu de maneira muito tranquila, disse que é muito simples. Se Trump taxar produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil na hora de taxar produtos importados dos Estados Unidos. Fecha aspas. O fato é que Trump está, como eu já disse, subindo as tarifas, né? No caso do Canadá e do México, 25%. No caso da China, 10%. Esses três países, Canadá, México e China, somados representam cerca de 40% dos bens importados pelos Estados Unidos em 2024. Evidentemente, isso vai provocar efeitos nos Estados Unidos. Há setores do empresariado que estão emitindo sinais de alerta, inclusive do empresariado estadunidense. E há também a análise de que setores populares vão sofrer com a alta de preços. O Wall Street Journal, que como todo mundo sabe é um jornal marxista-leninista, disse que essas medidas são, abre aspas, a guerra comercial mais estúpida da história, que irá corroer a credibilidade internacional dos Estados Unidos e prejudicará setores importantes da economia dos Estados Unidos, dificultando a capacidade de negociar acordos comerciais. O Wall Street Journal, cumprindo com seu papel de um jornal de ultra-esquerda, disse também, abre aspas, ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo pode ser fatal. Fecha aspas. De fato, pobre Canadá, né? Antigamente era o México que dizia tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus, pobre México. Agora é o Canadá que pode dizer a mesma coisa, né? Falando do Canadá e dos outros países que reagiram, o Justin Trudeau anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre uma lista de produtos dos Estados Unidos. Disse ele, abre aspas, não pedimos por isso, mas não recuaremos. Comprem produtos canadenses, viajem pelo Canadá. Juntos superaremos esse desafio. Fecha aspas. A Cláudia Sheinbaum, presidenta do México, disse, abre aspas, o México não quer confronto. Partimos da colaboração entre países vizinhos. Fecha aspas. Mas, ao mesmo tempo, acusou o governo estadunidense de, primeiro, calúnia, porque o Trump associou, vejam bem, associou o governo mexicano ao narcotráfico. Isso é um fato que deveria servir de lição para a esquerda coxinha em todo o mundo, que quando os Estados Unidos apontam o dedo acusador para o país XYZ, fica em silêncio, bate palmas, é cúmplice desse tipo de acusação. Mas agora, como se está vendo, o critério dos Estados Unidos não tem absolutamente nada a ver com a verdade. É pura luta política ideológica. E nisso estamos. E para enfrentar um inimigo deste tipo, é preciso uma atitude mais
e mais firme. Muito certa está a Cláudia Sheinbaum a chamar calúnia, difamação de difamação, infâmia de infâmia, e lembrar que enquanto o governo do México tem tido uma ação muito dura contra o narcotráfico, o governo dos Estados Unidos não age no seu próprio território para enfrentar o consumo e a distribuição das drogas negociadas pelo narcotráfico, né? A China, por sua vez, disse, abre aspas, guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores. O aumento unilateral de tarifas pelos Estados Unidos viola gravemente as regras da Organização Mundial do Comércio, não resolve os problemas internos dos Estados Unidos e, mais importante, não beneficia nenhuma das partes, muito menos beneficia o mundo. Fecha aspas. O que está em curso, repito, é uma guerra comercial e foi uma guerra comercial que precedeu as grandes guerras mundiais. Sigamos. O Senado dos Estados Unidos bloqueou a aprovação de um projeto de lei proposto pela direita estadunidense. Esse projeto de lei, ele impunha uma sanção ao Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque o Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de prisão para 2 israelenses, para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e para o agora ex-ministro de Defesa, Yoav Gallant, porque eles cometeram crimes de guerra em casa. Leiam-se, o que a direita estadunidense queria é que os Estados Unidos penalizassem o Tribunal Penal Internacional por uma decisão do Tribunal Penal Internacional acerca de 2 aliados dos Estados Unidos que são criminosos. Detalhe, a votação no Senado, ela conseguiu bloquear esse projeto de lei porque, ao votar, os que defendiam o projeto de lei, embora tenham tido maioria, não tiveram a maioria qualificada necessária. Era preciso obter 60 votos e eles só obtiveram 54 votos. Votaram contra 45. Portanto, a direita é majoritária nessa questão, mas não tão majoritária quanto necessária. No mesmo espírito quase kafkiano, o Google Maps decidiu que mudará o nome do Golfo do México, que passará a se chamar Golfo da América. Tão logo, o Sistema de Nomes Geográficos dos Estados Unidos, que é uma lista oficial, um index oficial, mude esse nome. Detalhe é que essa mudança será visível apenas para quem acessar o Google nos Estados Unidos. Quem acessar o Google no México vai continuar vendo o nome Golfo do México. Já o sistema de navegação russo Yandex Maps, que é o correspondente ao Google Maps, tá certo? Mas russo, disse que não renomeará o Golfo do México, informando que, abre aspas, adota em geral nomes geralmente aceitos. É genial, né? Muito bem. No dia 1º de fevereiro, aqui quase, né? Nós estamos gravando, lembrando, dia 3, né? No dia 1º, a equipe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, que será chefiada pelo neonazi Elon Musk. Aliás, está circulando aí nas redes um filmete absolutamente genial sobre a reação do pessoal que faz a comunicação do governo Trump diante do fato do Elon Musk ter feito a saudação nazi antes do programado. E como é que eles deveriam apresentar o que foi feito, pois, afinal de contas, o erro não teria sido de mérito, mas simplesmente de data. Muito bem. O fato é que esse departamento, notem, chefiado pelo Elon Musk, recebeu acesso ao sistema de pagamentos do Departamento de Tesouro, que além de gerenciar mais de 6 trilhões de dólares, contém informações pessoais de milhões, dezenas de milhões de estadunidenses. Não precisa dizer o que isso significa, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista político, né? Falamos também da Groenlândia, né? A Groenlândia, ela é um território ocupado pela Dinamarca há muito tempo. Naquele território existem 57 mil habitantes que são descendentes do povo originário da própria
Groenlândia, né? O governo dinamarquês lida com aquele território de uma maneira que é extremamente questionada pelo povo originário daquele mesmo território. E agora, os Estados Unidos estão dispostos, segundo Trump, a anexar a Groenlândia. Muito bem. Frente a isso, a reação da Groenlândia foi destinar 2 bilhões de euros, mais ou menos 12 bilhões de reais, para reforçar a segurança local. E outros países europeus também estão dizendo que farão o mesmo. O que está em jogo, de fato, é que, especialmente agora com o aquecimento global, está cada vez mais fácil você explorar as riquezas naturais da Groenlândia, que incluem terras raras, hidrocarbonetos e uma série de outros produtos. Houve uma conversa entre a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o presidente Trump. Aliás, um parênteses, existe uma série no Netflix, que, se eu não me engano, chama Borgen, pode ser que eu esteja citando enganado, eu estou lembrando agora de cabeça, que trata exatamente de uma política dinamarquesa de centro-esquerda, que chega a ser primeira-ministra, e ela enfrenta exatamente conflitos sobre a Groenlândia e com os povos originários da Groenlândia. Bom, a primeira-ministra de verdade, não a da série, a Mette Frederiksen, conversou com o Trump e, segundo informações extraoficiais, o Trump teria sido grosseiro na conversa. Alguma dúvida de que essas informações procedem, né? 85% da população groenlandesa não quer a anexação pelos Estados Unidos e 45% percebe o interesse de Trump como uma ameaça. Falemos agora da Venezuela, né? Na Venezuela, no dia 27 passado, foi anunciado que no dia 27 de abril ocorrerão eleições legislativas e regionais, onde serão escolhidos 277 deputados e 24 governadores. Lembrando que tanto no legislativo quanto nos governos estaduais e municipais há inúmeros membros da oposição. Ou seja, a oposição tem participação legítima, normal, nos governos municipais, estaduais e nos parlamentos em todos os níveis na Venezuela. E no dia 27 de abril haverá a renovação desses espaços. Além disso, haverá mais 9 processos eleitorais na Venezuela durante o ano de 2025. Processos legislativos, executivos, consultas comunais e uma reforma constitucional, um referendo para uma reforma constitucional. No dia 31 de janeiro, chegou à Venezuela o Richard Grenell, que é um enviado especial dos Estados Unidos, leia, o enviado especial do Trump. Bom, foram discutidas muitas questões nessa conversa, e o curioso é que a conversa parece ter sido produtiva do ponto de vista do governo da Venezuela, confirmando a hipótese de que, por razões diversas, migrações e petróleo essencialmente, a Venezuela não seria um alvo prioritário do governo Trump neste momento, o que gera uma situação curiosa, uma vez que, para muitos governos progressistas e de esquerda da América Latina e para todos os governos de direita, a lógica veio sendo a da estigmatização, da demonização e do isolamento da Venezuela. E, curiosamente, o que se está vendo é uma coisa um pouco diferente disso, né? O que se está vendo é governos que aparentemente deveriam estar sendo bem tratados serem maltratados e um governo que deveria estar sendo maltratado, pela lógica vulgar, está sendo tratado de uma forma diferente da esperada. Falemos também da Palestina, que é outra área onde a presença do Trump na presidência aumenta as preocupações, uma vez que neste tema não há diferença gritante, substancial, muito antes, pelo contrário, entre as posições democratas e as posições trumpistas. São todas genocidas. Na Palestina, mais de 376 mil pessoas retornaram numa marcha multitudinária em direção ao norte de Gaza. Essas pessoas estão retornando a um território que foi destruído, devastado, onde, portanto, é necessária uma ajuda humanitária. Mas, nesse mesmo momento, tanto o governo
de Israel encerrou, isso foi no dia 30 de janeiro, a cooperação do governo com a agência da ONU para refugiados palestinos, a UNRWA, né? Ou seja, eles voltam, mas voltam numa situação ainda mais precária, né? Nos dias 30 e 31 de janeiro, houve uma nova troca de prisioneiros. O Hamas entregou algumas pessoas que estavam prisioneiras e o governo de Israel fez o mesmo. Foram libertados 8 prisioneiros pelo Hamas e o governo de Israel libertou 110 palestinos, entre os quais 30 crianças, né? Os que foram libertados por Israel, segundo a Sociedade de Palestinos Prisioneiros, tinham sinais de tortura e fome, né? Aqui é bom explicar que a grande mídia trata os que estão com Hamas como reféns, estão lá contra a sua vontade e foram pegos para negociar. E trata os que estão presos nas masmorras israelenses como prisioneiros, quando grande parte dessas pessoas está presa sem processo. Eu estive há muitos anos na Palestina e conversei com o ministro do governo da Autoridade Palestina responsável por esses prisioneiros. Eles têm um ministério para tratar disso, porque são dezenas de milhares de pessoas. E o ministro explicou em detalhes como funciona a prisão administrativa, que é diferente da prisão preventiva. Na prisão preventiva, há uma determinação judicial e há um prazo, que pode ser renovado, mas há um prazo em que essa prisão preventiva tem que ser interrompida e a pessoa tem que ser liberta. E o habeas corpus existe. Não existe nada disso em Israel, quando se trata dos palestinos. A prisão administrativa ela é feita sem que a autoridade policial precise explicar os motivos, sem que haja uma data limite de término e sem que valha o Instituto do Habeas Corpus. Por isso, muitos órgãos de imprensa que apoiam a causa palestina acham um absurdo tratar de maneira diferente aquilo que são os prisioneiros do Hamas e os prisioneiros de Israel, né? O governo de Israel age como uma organização criminosa no que diz respeito ao trato dos palestinos, né? Muito bem. A Sociedade de Palestinos Prisioneiros soltou um comunicado dizendo que, abre aspas, toda vez que prisioneiros são libertados, encontramos corpos de prisioneiros refletindo o nível de crimes cometidos contra eles, incluindo tortura, especialmente após 7 de outubro, crimes de fome, crimes médicos sistemáticos e a infecção de vários deles com sarna, além de espancamentos severos aos quais os prisioneiros foram submetidos antes da sua libertação, espancamentos que duraram dias, de acordo com muitos de seus depoimentos, e que em alguns casos levaram a fraturas de costelas, fecha aspas. Detalhe também kafkiano, o governo de Israel proibiu que os palestinos comemorem a libertação dos seus presos. E como os palestinos, no território da autoridade palestina, continuam comemorando, o que Israel está fazendo? Prendendo aqueles que comemoram. Houve 2 civis presos num bairro de Jerusalém Oriental, que está ilegalmente ocupada por ter comemorado a libertação. No dia 1º de fevereiro, mudando de tema, mas ficando no mesmo assunto, os países membros da Liga Árabe rejeitaram a sugestão feita por Donald Trump de que os palestinos da faixa de Gaza deveriam se mudar para o Egito e para Jordânia. O Trump disse que Gaza virou um local de demolição e que os palestinos deveriam construir moradias em outro local, né? É um canalha, só dizendo assim. Bom, a declaração que foi assinada por Egito, Autoridade Palestina, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e a Liga Árabe, ao todo representando 22 nações, diz que o deslocamento de palestinos de suas terras não deve ocorrer, abre aspas, sob nenhuma circunstância ou justificativa, e pede à comunidade internacional uma, abre aspas, reconstrução abrangente na faixa de Gaza, o mais rápido possível, de uma maneira que os palestinos permaneçam em suas terras. Fecha aspas. Como nós já comentamos antes,
A agência da ONU para Refugiados Palestinos, por decisão do parlamento israelense, precisou interromper seu trabalho no dia 30 de janeiro. Porém, a mesma organização disse que até o momento não recebeu nenhum comunicado oficial e que não cessaria, portanto, suas atividades no campo de refugiados em Shuafat e também em Jerusalém Oriental. Temos o compromisso de permanecer e prestar serviços, fecha aspas. E dizem ainda que as alegações das autoridades israelenses de que a UNRWA não tem o direito de ocupar as instalações não tem fundamento. Eles promovem uma retórica anti-UNRWA, colocando em risco as instalações e o pessoal da agência. O governo de Israel declarou publicamente que o objetivo de desocupar as instalações da UNRWA em Sheikh Jarrah é expandir os assentamentos ilegais israelenses na Jerusalém Oriental ocupada. E, ainda sobre o caso, falemos um pouco da Palestina, né? O criminoso Benjamin Netanyahu postou em seu Twitter, no dia 27 de janeiro, que é considerado o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, um ataque. Diz ele, abre aspas, no Dia Internacional da Memória do Holocausto, convoco todas as nações civilizadas a confrontar o antissemitismo, onde quer que ele apareça, em campi universitários, em ruas da cidade ou fóruns internacionais como o TPI. Fundado na sombra do Holocausto, o TPI se desonrou com ataques antissemitas a Israel. O Hamas é o novo nazista e estamos comprometidos em derrotá-lo de uma vez por todas. O Estado judeu sempre será um porto seguro para os judeus em todo o mundo. Fecha aspas. Esse tweet, esse X, é um amontoado de tonterias, né? Primeiro, todas as nações civilizadas. O parâmetro do Benjamin Netanyahu para a nação civilizada é aquilo que Israel é? Israel que está cometendo um genocídio, é isso, uma nação civilizada? Em segundo lugar, o Tribunal Penal Internacional não fez nenhum ataque antissemita a Israel. O Tribunal Penal Internacional declarou que o Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, à época, cometeram crimes de guerra. Isso não é fazer um ataque antissemita, né? Como sempre, a lógica do Netanyahu é equiparar qualquer crítica, mesmo que suave, ao governo de Israel e à política de Israel para com a Palestina a antissemitismo. Ou seja, ele usa o tema do antissemitismo como uma espécie de cheque em branco que permite a ele fazer qualquer barbaridade, uma vez que qualquer acusação contra eles seria supostamente antissemitismo. A afirmação de que o Hamas é o novo nazista e estamos comprometidos em derrotá-lo uma vez por todas, desconhece o fato de que o que realmente está acontecendo é um genocídio contra todo o povo palestino. Basta ver que a Cisjordânia, onde o Hamas não atua, tem sido alvo de ataques sistemáticos militares por parte do Estado de Israel. Além de ocupar ilegalmente o território, tem atacado e assassinado. Então, essa estigmatização do Hamas é, na verdade, uma tentativa de encobrir o que de fato está acontecendo. Mas a frase mais curiosa é a que diz que o Estado judeu será sempre um porto seguro para os judeus em todo o mundo. Quando a imprensa brasileira ou internacional fala de Estado islâmico ou de Estado cristão, sempre haverá alguém para lembrar que esse tipo de denominação, ou seja, um Estado que segue uma religião, é igual a Estado teocrático. E é exatamente isso que o Benjamin Netanyahu e amplos setores da direita e extrema-direita israelense defendem, um Estado teocrático, onde as pessoas são discriminadas por sua fé religiosa. Nós reafirmamos o direito de criticar o Estado de Israel e de não confundir antissemitismo com antisionismo. O sionismo, esse sim, é uma variante moderna do nazismo. Muito bem, já comentamos sobre isso. Citemos também que um representante
do governo dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, esteve recentemente em Israel, no dia 29, para reafirmar o apoio dos Estados Unidos ao governo israelense. E o próprio disse que os Estados Unidos estão avançando para permitir a destruição das forças do mal e o avanço da paz por meio da força no Oriente Médio e além. O avanço da paz por meio da força. Não precisa ser mais explícito do que isso. Falando nisso, aliás, a situação no Líbano continua tensa, porque apesar do acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel ter sido prorrogado até o dia 18 de fevereiro, o exército israelense continua no sul do Líbano e continua atacando o Hezbollah, né? 1 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas no Líbano por conta dessa ação do governo de Israel. E, por sua vez, na Síria, a União Europeia, né, informou que está suspendendo algumas das sanções impostas à Síria desde o início da Guerra Civil em 2011. Né? Por quê? Porque a União Europeia quer apoiar o progresso feito pela nova liderança política do país. Mas a chefe da diplomacia da União Europeia, a Kaja Kallas, anunciou que a União Europeia apoiaria no que pudesse a reconstrução da Síria, mas sob condições, como, por exemplo, a inclusão de mulheres ou a representação de minorias. Vejam que curioso, né? Eles derrubaram um governo que era laico e agora apoiam um governo que eles mesmos dizem que precisa incluir mulheres e representação de minorias. É um tema bastante complexo da Síria, tá certo? Há setores que criticam o governo Bashar al-Assad, o governo sírio anterior, com os mais variados motivos, mas isso não deve nos levar a nos iludir acerca da natureza do novo governo, né? Como dizia um filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também na Síria seguem as negociações entre os russos e o governo local, uma vez que a Rússia tem 2 grandes bases militares na região, né? O que vai acontecer agora que o governo al-Assad caiu é algo a ser decidido nessas negociações, né? O curioso é que há muita polêmica sobre a natureza do novo governo sírio, sobre a natureza do governo anterior que foi derrubado, sobre os choques existentes na região, e pouco se fala sobre a orientação econômica do novo governo. Então é muito interessante tomar nota do seguinte, né? Segundo a própria imprensa vem divulgando, os novos líderes islâmicos da Síria estariam realizando uma revisão radical na economia do país, incluindo planos para demitir 1/3 de todos os trabalhadores do setor público e privatizar empresas estatais, por exemplo, na área de petróleo, cimento e aço. 5 ministros do novo governo declararam à agência Reuters que estão buscando construir uma, abre aspas, economia competitiva de livre mercado, né? Vejam que a linguagem é bastante explícita, né? E um outro detalhe curioso, o governo atual é sabidamente interino. Entretanto, parece que vai continuar interino por bastante tempo, porque o presidente do governo de transição, o Ahmed al-Shara, disse que as eleições podem levar até 4 anos para serem organizadas. Vai vendo, vai vendo. Por fim, para concluir a minha parte aqui do programa, depois vocês seguirão com o Fábio Alcuri, chamar a atenção para o fato de que a guerra na Ucrânia continua. O presidente russo, Vladimir Putin, disse no dia 28 de janeiro que está pronto para negociar com a Ucrânia, mas reiterou que não reconhece a legitimidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, né? Claro que o Putin também lembrou que para que as negociações comecem é preciso cancelar um decreto que foi assinado por Zelensky em outubro de 2022, proibindo negociações com Putin, né? O Putin considera que o presidente da Ucrânia seria ilegítimo porque o mandato dele, o mandato de 5 anos para o qual ele foi eleito, encerrou em maio de 2024, né? E desde então não houve eleições. Concluo aqui a primeira parte da nossa edição de 5 de fevereiro
da Janela Internacional. Sigam com o Fábio Alcuri e depois com Pedro Prola. Olá! Dando continuidade ao nosso Janela de hoje, vamos para o Haiti. O presidente interino do Haiti, Leslie Voltaire, esteve na França e conversou com o presidente Emmanuel Macron, que, segundo Voltaire, deu a seguinte declaração: ele faria um acordo com o Haiti de devolver, apesar da indenização que o Haiti teve que pagar à França quando da sua independência em 1825. Voltaire disse que Macron fez esse comentário com ele no dia 29 e que ele deve fazer uma declaração sobre esse assunto no dia 17 de abril, que marca o bicentenário do acordo firmado entre o então presidente haitiano Jean-Pierre Boyer e o então rei Charles X da França. O comunicado oficial do presidente, da presidência francesa, não fez menção sobre isso. Mencionou unicamente a situação política e a segurança do Haiti. O contexto da história é que, na revolta dos escravos em 1825, o rei francês Charles X, ou Carlos X, renunciou aos direitos de soberania sobre o território haitiano e reconheceu a independência do país, mas impôs várias condições. Uma delas foi o pagamento de 150 milhões de francos a título de indenização. Para pagar essa indenização, o Haiti teve que fazer empréstimos de bancos franceses, e esse processo durou décadas. Para as autoridades haitianas, esse valor explica em grande parte as dificuldades que o país tem até hoje de superar a extrema pobreza. O New York Times, em 2022, fez um cálculo e estimou que esse valor pago à França em 1825, hoje, custaria entre 21 e 115 bilhões de dólares ao longo desses 2 séculos, o que conta como 1 a 8 vezes o produto interno bruto do Haiti em 2020. Do Haiti, vamos para o México. O México já recebeu mais de 4 mil migrantes, a maioria mexicanos, deportados dos Estados Unidos em uma semana, desde a posse de Trump. A presidenta Claudia Sheinbaum lembrou que isso não é tão surpreendente, porque o México está acostumado a receber pessoas deportadas e se preparou instalando centros de atenção a deportados na fronteira norte. A presidência mexicana colocou várias tendas para receber até 2.500 pessoas no programa México Te Abraça, que é uma resposta ao programa que Trump ressuscitou do seu primeiro mandato, que chama Permaneça no México. Os 2 países estão em negociações porque, se restabelecido que todas as nacionalidades terão que esperar no México pelo veredito do asilo nos Estados Unidos, isso pode criar uma situação bem confusa para o governo mexicano, que disse que quer que as pessoas de outros países sejam diretamente encaminhadas aos seus países de origem. Então, a presidenta Sheinbaum quer conversar com o presidente Trump sobre essa história, sobre esse programa que ele quer restituir o Permaneça no México. Um outro dado que apareceu na semana passada sobre o México é que, em 2024, segundo o Instituto Nacional de Estatística e de Geografia mexicano, o desemprego no país em dezembro atingiu o valor de 2,4%, o menor nível em todo o mundo. Vamos agora ao Panamá. A sociedade civil panamenha está em protesto contra as ameaças de Trump de anexar o Canal do Panamá. No dia 30, eles organizaram uma manifestação com slogans como "Um território, uma bandeira", "Nenhuma colônia americana" e "O Panamá é livre e soberano".
Essas manifestações aconteceram na véspera da visita do secretário de Estado Marco Rubio, quando hastearam bandeiras do país em referência ao Dia dos Mártires, que é o dia 9 de janeiro de 1964, o Dia Panamenho de Luto Nacional em comemoração aos movimentos anti-Estados Unidos pela soberania panamenha do Canal de Panamá. Nesse dia, 21 estudantes foram mortos por soldados estadunidenses quando tentavam hastear a bandeira do Panamá no canal. Vamos agora ao Brasil. No dia 27 de manhã, o presidente Lula teve uma conversa com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Nesse momento, Putin fez um convite formal a Lula para participar das comemorações dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial em Moscou, no dia 9 de maio. Lula já demonstrou a intenção de ir. A conversa também tratou da cooperação no BRICS e Putin expressou à presidência brasileira este ano o seu apoio. Ambos celebraram a entrada da Indonésia como membro pleno. Ainda na manhã do dia 27, Lula se reuniu com Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Exteriores, para discutir a resposta do governo brasileiro ao tratamento degradante dispensado aos cidadãos brasileiros deportados pelos Estados Unidos. Mauro Vieira disse no dia 28 que o Brasil descarta o uso de aeronaves da FAB para trazer os deportados e continuará exigindo tratamento digno e humanitário nos voos para essas pessoas. O segundo voo de deportação de brasileiros está previsto para o dia 7 de fevereiro. O governo brasileiro vê oportunidades de diálogo entre Lula e Donald Trump durante a Assembleia Geral da ONU, que será em setembro, ou na reunião do G20 em novembro. O Brasil também irá reforçar o convite a Trump para participar da COP30, mas acredita que ele não virá. O pessoal do Itamaraty está em alerta diante da possibilidade de Davi Alcolumbre reassumir a presidência do Senado, o que parece que já foi confirmado. O motivo? Em 2021, Alcolumbre apresentou a proposta de emenda à Constituição número 34, que altera o artigo 56 da nossa Carta Magna e estende aos congressistas a possibilidade de assumir a chefia de missões diplomáticas permanentes sem abrir mão do mandato. Até o momento, esse artigo prevê que congressistas podem servir em cargos de ministro, secretário de Estado ou secretário de município. Para os diplomatas, essa proposta representa uma interferência política na estrutura técnica do Itamaraty, e a medida permitiria a influência de políticos diretamente sobre as diretrizes da política externa brasileira. Quando foi apresentado em 2021, os diplomatas conseguiram barrar o avanço da tramitação. No momento, o texto está na Comissão de Constituição e Justiça, por onde as emendas constitucionais devem passar antes de serem analisadas pelo plenário. Os Estados Unidos suspenderam por 90 dias o financiamento à Organização Internacional para as Migrações, a OIM, agência vinculada à ONU que cuida do acolhimento de migrantes em diversas regiões do mundo, inclusive o Brasil. Essa suspensão é parte da revisão geral dos programas humanitários dos Estados Unidos para alinhá-los à política externa do país. Durante os 90 dias, o Departamento de Estado revisará todos os projetos em andamento. Desde 2018, a OIM é parceira da Operação Acolhida, que ajuda na regularização e fornece assistência humanitária a venezuelanos e venezuelanas que entram no Brasil pelo estado de Roraima. Segundo dados da organização, cerca de 60% dos recursos da OIM no Brasil são provenientes dos Estados Unidos. Diversos serviços foram paralisados, incluindo regularização migratória, assistência humanitária, proteção e saúde, interiorização e combate ao tráfico de pessoas. O governo brasileiro avalia assumir, ao menos temporariamente, alguma dessas atribuições e redirecionar recursos de outras pastas
para mitigar os efeitos do corte de cerca de 5 milhões de dólares. América Latina. A presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ocupa a presidência pró tempore da CELAC, havia convocado uma reunião extraordinária do grupo para o dia 30, mas teve que cancelar devido à falta de consenso entre os países membros. Essa reunião seria para discutir 3 temas centrais: migração, unidade latino-americana e caribenha e meio ambiente, e ganhou relevância naquele momento, em meio à crise diplomática entre Estados Unidos e Colômbia, desencadeada pelos voos militares com deportados colombianos. Na Argentina, o governo Milei lançou em dezembro do ano passado o Plano Güemes, sob o argumento de combater crimes como o tráfico de drogas nas fronteiras. Seguindo esse plano, a cidade de Águas Blancas, na província de Salta, ao norte da Argentina, lançou no dia 27 uma licitação para instalar uma cerca de 200 metros em sua fronteira com a Bolívia para conter as travessias de pessoas e evitar que se livrem da imigração. Na sequência, no dia 29, Patrícia Bullrich, ministra da Segurança, também anunciou um reforço no controle das fronteiras com o Brasil, alegando preocupações com criminalidade e fluxo de mercadorias. O governo brasileiro e a Polícia Federal não foram informados sobre esses planos ou chamados a cooperar. A fiscalização será intensificada em cidades gêmeas, aquelas onde é possível transitar livremente pela fronteira. Cresce o número de moradores de rua na capital argentina, Buenos Aires. Segundo cálculos do município, em novembro de 2024, havia crescido 35% em relação ao mesmo mês de novembro de 2023, totalizando 4.416 pessoas. Esses números são questionados pelas organizações sociais, que afirmam haver pelo menos 12 mil pessoas em situação de rua em Buenos Aires. Por outro lado, o país registrou um superávit orçamentário pela primeira vez em 14 anos, no primeiro ano completo de Milei no comando, enquanto os títulos e ações dispararam à medida que seu governo implementava políticas favoráveis aos negócios e reconstruía reservas esgotadas. Sob o lema "A vida está em risco, chega, nunca mais voltaremos para o armário", o dia 1º de fevereiro foi marcado pela Marcha Federal do Orgulho Antifascista e Antirracista, convocado contra a violência econômica, a perseguição política e a repressão sexual no governo Milei. Segundo os organizadores, 1 milhão de pessoas se mobilizaram em Buenos Aires. Indo para o Chile, na noite do dia 29, o parlamento chileno aprovou uma reforma previdenciária histórica, após mais de 15 anos de tentativas, alterando o sistema obrigatório atual de capitalização individual, instituído na ditadura Pinochet e criticado pelo valor muito baixo das aposentadorias. A lei foi aprovada com 110 votos a favor e 38 contra, graças ao apoio da coalizão de esquerda no poder e da maior parte da coalizão de direita da oposição. Essa lei abre caminho para um sistema previdenciário misto, público e privado, e reintroduz pela primeira vez em mais de 40 anos as contribuições previdenciárias dos empregadores. O presidente Gabriel Boric saudou a reforma. É um grande sucesso para o Chile. Concretamente, isso levará ao maior aumento no nível das pensões desde a reforma da década de 1980. Segundo cálculos do governo, o aumento será entre 15% e 35%, principalmente para as mulheres que têm as menores aposentadorias. Hoje, mais da metade das pensões estão abaixo da linha de pobreza. No entanto, a reforma ainda manteve a capitalização individual com contribuições geridas pelos altamente contestados fundos de pensão privados. Na Colômbia, o dia 27 representou uma superação do impasse entre a Colômbia e os Estados Unidos na questão
do voo com deportados. O governo colombiano enviou um avião da Força Aérea para o traslado de 110 colombianos e colombianas e não haveria mais a imposição de taxas. O presidente Petro escreveu em seu Twitter, no dia 31, um apelo para que colombianos e colombianas indocumentados, vivendo nos Estados Unidos, deixassem o país e retornassem imediatamente para a Colômbia. Anunciou que o Departamento de Prosperidade Social irá oferecer linhas de crédito produtivo para quem retornar e se inscrever nos programas do governo. Por fim, afirmou que a Estátua da Liberdade já não brilha e que cabe à juventude e aos trabalhadores e trabalhadoras estadunidenses reacender essa luz. Em Cuba, no dia 27, milhares de pessoas foram às ruas para comemorar o aniversário de José Martí, herói nacional do processo de dependência do país no século XIX. Essa manifestação é conhecida como Marcha das Tochas e foi realizada pela primeira vez no centenário do nascimento de Martí, quando o país enfrentava o primeiro ano do golpe de Estado de Fulgêncio Batista e uma ditadura que havia desencadeado uma enorme repressão na ilha. Nesse contexto, na noite de 27 de janeiro de 1953, cerca de 300 jovens, organizados clandestinamente e liderados por um Fidel Castro ainda jovem, reuniram-se nos degraus da Universidade de Havana para expressar sua oposição à ditadura. Aquele foi um dos primeiros grandes protestos públicos contra o regime de Batista. Alguns anos depois, em 1º de janeiro de 1959, a Revolução saía vitoriosa contra a ditadura. Após recolocar Cuba na lista de países patrocinadores de terrorismo, a nova administração dos Estados Unidos invalidou as medidas tomadas por Joe Biden em 14 de janeiro. Com isso, o Departamento de Estado, atualmente sob comando do cubano-estadunidense Marco Rubio, reconhecidamente um crítico do governo cubano, aprovou no dia 31 de janeiro a reedição da lista de entidades restritas de Cuba, que proíbe transações financeiras com empresas estatais cubanas e nega-lhes recursos. Antes disso, no dia 29, já havia sido revogada uma carta da administração Biden que cancelava o artigo 3º da Lei Helms-Burton de 1996. Esse artigo, que voltou a valer, estabelece que qualquer empresa não estadunidense que faça negócios com o governo cubano pode estar sujeita a retaliações legais por parte dos Estados Unidos. Indo para o Equador, no dia 9 de fevereiro serão as eleições para presidência, Congresso e Parlamento Andino. Por lei, todas as pesquisas de opinião deveriam ter sido publicadas até o dia 30 de janeiro. Uma delas, pela empresa Negócios e Estratégias, indicou a liderança de Luisa González, da Revolução Cidadana, o partido herdeiro do ex-presidente Rafael Correa. Ela tem 41% das intenções de voto contra 36% do atual presidente e candidato à reeleição, Daniel Noboa. Aqui, um parêntese, na eleição equatoriana, se um candidato atinge mais de 40% dos votos e 10% em relação ao segundo candidato, automaticamente não há segundo turno, ele já é considerado ganhador. Vamos para a África. A Unesco, Agência da ONU para Educação, Cultura e Ciência, afirmou no dia 27 que há cada vez mais pressão popular nos países africanos para que obras retiradas de seus territórios sejam devolvidas pelos países europeus. Ernesto Ottoni, vice-diretor-geral de Cultura da Unesco, disse que as novas gerações que frequentam museus na Europa têm uma visão crítica do que veem e passam a se conscientizar e mudar de atitude em relação a essas obras expostas em museus de países colonizadores. Nos últimos anos, vários países europeus empreenderam um longo processo
para devolver obras de arte saqueadas durante a colonização, algo que Ottone descreve como uma questão complexa que depende da legislação de diferentes países. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, conhecida pela sigla CEDEAO, sofreu um revés no dia 29 de janeiro, quando Burkina Faso, Mali e Níger deixaram oficialmente o grupo. A CEDEAO foi formada em maio de 1975, com o objetivo de promover a cooperação e a integração dos países da África Ocidental, visando criar uma união econômica e monetária. Em 1990, assumiu também a manutenção da estabilidade regional com a criação do Grupo de Monitoramento do Cessar-Fogo, um grupo de intervenção militar que se tornou permanente em 1999. Grupos nacionalistas apontam que essa comunidade é influenciada por potências estrangeiras, com fortes interesses nos recursos naturais da região. Burkina Faso, Mali e Níger sofreram recentemente golpes de Estado, em parte direcionados contra governos que eram acusados de ser pró-ocidentais. Em setembro de 2023, esses 3 países formaram a Aliança dos Estados do Sahel, AES, que reforçou a cooperação econômica entre seus membros e consolidou um pacto militar contra ameaças externas. Também anunciou a criação de um passaporte único e, recentemente, criaram uma força militar para combater grupos islâmicos fundamentalistas. Em declaração à imprensa, a CEDEAO manteve-se aberta aos países da AES e irá permitir que seus cidadãos continuem usufruindo da livre circulação e da isenção de visto, reconhecendo passaportes e carteiras de identidade com o logo da comunidade. Um pouco mais ao sul e centro da África, no Congo, no dia 27, rebeldes apoiados por Ruanda entraram em Goma, a maior cidade do leste do Congo. A Aliança Rebelde é liderada pela milícia M23, de etnia Tutsi. Segundo oficiais da Força de Paz da ONU na região, essa milícia M23 foi apoiada por algumas tropas regulares ruandesas, na pior escalada desse conflito há mais de uma década. Enquanto o Congo acusa Ruanda de enviar tropas para seu território, Ruanda disse que lutar perto de sua fronteira ameaçava sua própria segurança, informando que um bombardeio congolês matou 5 pessoas e feriu 26 numa cidade em seu território próximo à fronteira. Segundo a ONU, a situação humanitária é extremamente preocupante e a distribuição de ajuda alimentar teve que ser suspensa devido à situação de insegurança. Goma tem cerca de 1 milhão de habitantes e o mesmo número de pessoas deslocadas, e sua região enfrenta uma crise humanitária crônica há anos. Após uma reunião de emergência no Conselho de Paz e Segurança da União Africana, o grupo condenou a violência do M23 e pediu que depusesse suas armas. O embaixador chinês chegou a pedir a Ruanda ouvir as demandas para não mais apoiar esse grupo. No dia 28, várias embaixadas em Kinshasa, capital do Congo, foram atacadas por manifestantes que denunciavam o conflito no leste do país. Foram alvo embaixadas como as de Ruanda, França, Bélgica, Uganda, Quênia e Estados Unidos, e foi reportada fumaça na Embaixada da França. Os manifestantes queriam denunciar a inação internacional sobre o conflito, mirando em embaixadas de países acusados de cumplicidade com o apoio da Ruanda ao grupo rebelde. O conflito gerou também uma tensão diplomática entre Ruanda e África do Sul. Em um tweet no dia 29, Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, recordou a morte de 13 soldados sul-africanos membros da Força Regional da África Austral, que se encontra no Congo. Ele atribuiu essas mortes a uma escalada de violência do grupo rebelde M23
apoiado pelas forças de defesa de Ruanda contra o exército congolês. O presidente ruandês, Paul Kagame, disse que o presidente sul-africano e autoridades sul-africanas estavam distorcendo a realidade, lançando ataques deliberados e mentindo. Apesar de conversas ao telefone, as relações diplomáticas entre os dois países permanecem tensas. O conflito no leste do Congo, na fronteira com a Ruanda, é importante para o resto do mundo porque essa região é rica em minerais essenciais para a fabricação de celulares e veículos elétricos. A exploração desses minerais desencadeou um ciclo de corrupção e conflitos em meio à disputa pelo controle de território por grupos armados, milícias locais e agentes estrangeiros. Vamos para a Alemanha. Há poucas semanas para as eleições, o parlamento alemão votou 2 moções no dia 29 de janeiro sobre questões migratórias, ambas apresentadas pelo bloco de direita e oposição CDU-CSU. Uma das moções, rejeitando mais migrantes na Alemanha, foi aprovada por 348 votos contra 345 e 10 abstenções. Esse resultado foi obtido com a ajuda dos votos da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha, a AfD. A outra moção propunha uma reforma abrangente em direção a uma política de imigração restritiva e mais poderes para as autoridades de segurança. Essa proposta não foi aprovada, recebendo votos a favor de 190 contra 590 e 3 abstenções. Nenhuma das moções tem efeito vinculante, mas há uma polêmica em torno das propostas, porque o líder da CDU, Friedrich Merz, disse que estaria disposto a aceitar o apoio da extrema-direita da AfD para que os planos fossem aprovados, quebrando o cordão sanitário contra essa legenda. O cordão sanitário é um acordo tácito que bloqueia qualquer apoio político da extrema-direita ou para ela. A ex-chanceler alemã Angela Merkel, que é da CDU, criticou Merz por ter contado com votos da ultradireita. Em um comunicado, ela considerou equivocado que Merz quebre o compromisso de não formar maiorias parlamentares com a AfD. No dia 31, um projeto de lei com o mesmo teor de endurecer a política de imigração na Alemanha foi rejeitado pelo parlamento alemão por 350 votos ante 338 votos a favor e 5 abstenções. Essa proposta estabelecia restrições à reunificação de famílias e rejeitava imigrantes nas fronteiras. Se não tivesse sido rejeitada, teria sido a primeira proposta de lei aprovada com o voto da extrema-direita na história recente alemã. No entanto, sua rejeição representou uma derrota para o candidato oposicionista Friedrich Merz, que foi novamente criticado por aceitar os votos da AfD e romper o cordão sanitário. Na noite do dia 1º de fevereiro, várias cidades da Alemanha reuniram multidões que marcharam contra o possível fim do cordão sanitário, criticando a postura de Merz e seu partido. Em alguns locais, manifestantes pediram a ele que ouvisse Angela Merkel e sua crítica ao próprio partido. Indo para a Bielorrússia, Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, foi reeleito no dia 26 de janeiro para um 7º mandato com 87% dos votos, segundo a autoridade eleitoral do país. Com mais essa vitória, ele é o presidente há mais tempo no poder, assumindo o primeiro mandato em 1994 e poderá permanecer até 2030. O segundo colocado foi o voto contra todos, com 5,1%, que foi convocado pela oposição no exílio como forma de protesto pacífico. Ninguém duvidava da vitória de Lukashenko,
mas muitos bielorrussos concordam que, sem ele, o país já teria sido engolido pela Rússia. Não muito longe, na Geórgia, o país decidiu suspender as negociações de adesão à União Europeia, alegando que não deseja acatar as demandas de Bruxelas. O presidente Mikhail Kavelashvili disse, no entanto, que está disposto a retomar as negociações a qualquer momento, sempre e quando surjam temas concretos, sugerindo que o interesse numa integração não desapareceu. O presidente também abordou as relações bilaterais com os Estados Unidos e expressou sua esperança na retomada de cooperação. Este comentário veio após o Departamento de Estado dos Estados Unidos ter suspendido a cooperação estratégica com a Geórgia no final de novembro de 24, alegando preocupações sobre o que chamou de ações antidemocráticas do atual governo. Desde 28 de novembro, a oposição tem organizado contínuos protestos em frente ao parlamento em Tbilisi, capital da Geórgia, desencadeados pela decisão do primeiro-ministro Irakli Kobakhidze de adiar as negociações com a UE sobre a adesão do país até 2028. No outro lado, no Reino Unido, outro lado da Europa, na outra ponta, no Reino Unido, quando votado em 2016, o Brexit conquistou 51,9% dos votos a favor. Mas uma recente pesquisa, publicada no dia 29 de janeiro, apontou que 55% dos britânicos acham que o Reino Unido deveria voltar à União Europeia, contra 30% que ainda consideram acertada a decisão de sair. Entre os que apoiaram a saída, 18% hoje acham que foi um erro. Para os que ainda eram muito jovens para votar, 75% se mostrou contra o Brexit. No entanto, o primeiro-ministro trabalhista britânico Keir Starmer adotou uma política de aproximação com a UE, mas descarta o retorno ao bloco. Na Sérvia, o premier Milos Vučević renunciou ao cargo no dia 28 de janeiro, depois de 3 meses de manifestações após o colapso, no ano passado, de uma estação de trem que deixou 15 mortos em Novi Sad, a segunda maior cidade do país, em 1º de novembro do ano passado. A renúncia do premier deverá ser confirmada pelo parlamento, que terá, depois disso, 30 dias para escolher um novo governo ou convocar eleições antecipadas. Os protestos contra o presidente da direita, Aleksandar Vučić, vêm ocorrendo quase diariamente desde o acidente atribuído à corrupção generalizada, nepotismo e obras de construção de má qualidade. Vučević, o ex-premier, próximo ao presidente, era oficialmente o chefe de governo da Sérvia, uma posição amplamente subordinada ao presidente, que governa o país há mais de uma década. Esses protestos são liderados pelo movimento estudantil, que tem imposto bloqueio aos campi universitários do país. Os manifestantes realizaram um bloqueio em um trevo que liga as principais rodovias e estradas de Belgrado, capital sérvia, que durou até a manhã de 28 de janeiro. Antes disso, no dia 24, convocaram uma greve geral que teve a adesão de pequenas empresas, escolas e escritórios de advocacia em todo o país. Após essas manifestações, o premier Vučević renunciou. Na Oceania, a Austrália atingiu um marco simbólico em 2024 na luta contra o aquecimento global. Pela primeira vez na história do país, menos de 50% da eletricidade produzida veio de usinas a carvão, enquanto a participação de energias renováveis atingiu o recorde de 46% no último trimestre de 2024. Esses resultados confirmam uma tendência e são considerados encorajadores pelo atual governo trabalhista, que estabeleceu uma meta ambiciosa nessa área, a de produzir mais de 80% da eletricidade no país
a partir de energias renováveis até o final desta década e zerar as emissões de carbono até 2050. Este objetivo implica mais do que dobrar o ritmo já alcançado até o momento de implantação de energias renováveis durante os próximos 5 anos. No entanto, a Austrália continua sendo um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás e ainda é fortemente dependente de combustíveis fósseis. As autoridades insistem numa ação rápida para preencher a lacuna deixada pelo fechamento de usinas a carvão. Indo para temas diversos, o BRICS. Donald Trump repetiu sua ameaça ao grupo no dia 30 de janeiro de que imporá tarifas de 100% sobre os países do grupo caso adotem uma moeda comum de troca e se afastem do dólar. Segundo ele, o dólar não tem como ser substituído no comércio internacional. Como escreveu em sua plataforma Truth Social, a ideia de que os países dos BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto ficamos apenas assistindo acabou. Vamos exigir um compromisso dessas nações aparentemente hostis de que não criarão uma nova moeda do BRICS, nem apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar dos Estados Unidos. Ou, caso contrário, enfrentarão tarifas de 100% e podem se despedir de vender para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Vamos falar sobre o meio ambiente. O embaixador André Correia do Lago, que atualmente preside a COP30, disse que a China assumirá a liderança das negociações climáticas, principalmente após o anúncio de Trump de que os Estados Unidos sairiam do Acordo de Paris. A China é um dos países que mais tem contribuído com o combate à crise climática, sobretudo com soluções tecnológicas. Na COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, divulgou os dados de seus gastos nos últimos anos, que atingiram 14 bilhões de dólares, cifra dificilmente alcançada por outros países. Além disso, sua grande produção está baixando os custos de placas solares, tornando-as mais acessíveis, um fator importante para avançar com o combate ao aquecimento global em regiões mais pobres, como a África, por exemplo. Em uma coletiva de imprensa no dia 30 de janeiro, o presidente Lula disse que não quer que a COP30 seja uma cúpula em que medidas são aprovadas, tudo parece muito bonito no papel e depois nenhum país cumpre. Criticando as nações ricas por não cumprirem promessas anteriores de doar bilhões de dólares para ajudar as nações em desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas. Ele completa dizendo: queremos algo muito real para que possamos saber se estamos levando a sério ou não a questão climática. E agora, fiquem com a entrevista de Pedro Prola, que esteve na posse de Nicolás Maduro e vai falar sobre a situação da Venezuela. Obrigado. Olá a todos e todas, agradecendo ao Walter Pomar, o pessoal da Fundação Perseu Abramo, a oportunidade de poder participar desse programa Janela Internacional e saudando o pessoal que também acompanha aqui pelo canal do YouTube da Fundação esse programa. Estivemos na Venezuela, uma delegação do núcleo do PT em Portugal, entre os dias 6 e 16 de janeiro, acompanhando a posse do presidente Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro, e participando da agenda, que incluiu um festival mundial internacional antifascista, nos dias 9 e 11 de janeiro. Nessa agenda, a gente acompanhou também, e eu estive assistindo como observador a convite da Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, a reunião do grupo de trabalho do Foro, que ocorreu também em Caracas, no dia 9 de janeiro. Além da nossa delegação do núcleo do PT em Portugal, a gente esteve integrando, junto com diversas organizações de brasileiras e brasileiros, que estiveram nessas datas também na Venezuela. O PT Nacional
teve uma delegação composta pela Camila Moreno, da Executiva Nacional do Partido, a Vera Lúcia Barbosa, secretária nacional de Movimentos Populares, o Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, e também a Débora Baldin, da Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. Ainda também no nosso partido, a JPT, enviou uma delegação oficial pela Olívia Galdino. E além do nosso partido, a gente esteve presente junto com o pessoal também do MST, do PCdoB e vários coletivos, comitês, sindicatos estiveram presentes em Caracas acompanhando a posse do presidente Nicolás Maduro e essa agenda oficial. Além dessas datas, desses eventos que ocorreram na Venezuela, participamos de algumas atividades, incluindo visitas a locais históricos e marcos na Venezuela, como o quartel de La Montaña, onde estão os restos mortais de Hugo Chávez, e o Panteão Nacional, onde se encontram os restos de Simão Bolívar. Visitamos a Casa Bolívar, visitamos a Prefeitura de Caracas e conhecemos a prefeita, e fizemos uma agenda também ali na cidade, incluindo visitas às comunas urbanas ali em Caracas. Durante essa agenda, aquilo que a gente pôde observar foi uma realidade totalmente diversa daquilo que é apresentado pela mídia no Brasil e em outros países. A mídia no Brasil tem transmitido a ideia de que existiria um grande conflito na Venezuela, uma situação explosiva, uma situação de uma ditadura terrível sobre o povo venezuelano e condições absolutamente nefastas. Mas essa transmissão e a criação de um senso comum contra a Venezuela não foi aquilo que nós encontramos ao longo desse período. Aliás, a gente esteve na Venezuela pelo núcleo do PT em Portugal já 3 vezes, em setembro, em novembro e agora em janeiro, e em todas essas ocasiões o que pudemos observar foi a existência de um país geralmente, pelo menos por aquilo que pudemos observar, um país com relativa paz e alguma tranquilidade, existindo certamente divergências políticas, posições diferentes. Eu tive a possibilidade de conversar com pessoas que tinham diversas posições políticas, pessoas que estavam no campo da oposição, pessoas que estavam no campo do governo, mas com algumas críticas, pessoas no campo do governo, mas defendendo o processo político, e aqueles que defendem simplesmente a paz, que não querem, enfim, que haja transtornos nas suas vidas no âmbito, enfim, daquilo que são os confrontos e enfrentamentos políticos. Na posse do presidente Nicolás Maduro, Moros esteve presente um número muito significativo de pessoas. A gente sabe que no dia 9 de janeiro, um dia antes da posse, a oposição de extrema-direita, liderada por Maria Corina Machado, realizou uma mobilização nas zonas mais ricas de Caracas, uma mobilização que teve relativamente pouca gente quando comparada com a mobilização do campo chavista, isto é, do campo da esquerda que sustenta o governo de Nicolás Maduro. No dia 10, a posse de Maduro, onde nós estivemos presentes, teve milhões de pessoas nas ruas junto ao Palácio Miraflores, que é a residência oficial do presidente da República Bolivariana da Venezuela. Nesse cenário, a gente observou uma grande capacidade de mobilização ao lado do governo, que ocorreu também no dia anterior, também no dia 9. E, ao mesmo tempo, um noticiamento na imprensa brasileira que simplesmente apagou isso e colocou o inverso, como se as mobilizações fossem do lado da oposição e houvesse uma população insatisfeita simplesmente com o seu governo. Existem pessoas insatisfeitas na Venezuela, assim como existem pessoas que defendem o governo da Venezuela. E aquilo que nós podemos observar, inclusive, foi que nos setores mais pobres da sociedade venezuelana, aqueles que seriam os oprimidos por Maduro, na verdade são aqueles que muitas vezes mais apoiam o governo, e os setores mais ricos são aqueles os mais privilegiados, são aqueles que mais críticas fazem ao governo da Venezuela. Então, o cenário e a imagem que a gente retira da Venezuela é muito diferente na sua realidade do que aquilo que é transmitido em termos de percepção, que é criado em termos dominantes e que vai influenciar todo o debate político, toda a opinião pública no Brasil, partindo de
ideias, de notícias que não correspondem à verdade, ou de notícias que transmitem apenas informações parciais, informando sobre mobilizações da oposição e não sobre as mobilizações do campo governista, e também informando com matérias falsas, como a suposta prisão de Maria Corina Machado no dia 9, que não ocorreu, mas que foi difundida pelo mundo nos principais meios de comunicação internacionais, como se fosse verdade, quando não era. É claro, a Venezuela é um país que não tem um sistema político idêntico ao brasileiro, né? O presidente Hugo Chávez, quando ganhou a eleição em 98, se propôs em alterar o sistema político venezuelano, apresentar uma nova constituição, que foi submetida a referendo e aprovada pela própria população. Desde então, a Venezuela é um dos países do mundo que tem tido mais processos eleitorais e de consulta popular, em que o campo governista, o campo do governo chavista, o campo da esquerda chavista, tem tido eh, quase sempre, majoritariamente, vitórias, mas também algumas derrotas. E nesse cenário, o que a gente encontra é uma população e, enfim, uma base de apoio popular para o governo que, tendo transmitido, tendo passado na sua liderança de Hugo Chávez em 2013 para Nicolás Maduro, segue sendo uma população altamente consciente. O povo chavista é um povo que tem uma defesa muito grande da Revolução Bolivariana, uma defesa muito grande dos direitos sociais que alcançou e que conquistou. É por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que enfrentam muitas dificuldades na sua vida comum, que enfrentaram muitas dificuldades nos últimos anos e que continuam apoiando o governo, continuam estando ao lado do governo, porque se sente envolvida essa população no processo político, porque ganhou, não só conquistou direitos sociais, como participa na elaboração e na execução e na definição concreta dos seus direitos. Então, essa participação popular é uma das chaves para a força do chavismo. É importante observar, em paralelo, que o cenário da Venezuela hoje não é igual àquela imagem que é transmitida como algo estático de um país simplesmente na miséria. Existe pobreza em Caracas, como existe no Brasil, existe em morro, existe em favelas, mas existe também uma melhoria do cenário econômico ao longo dos últimos anos, depois de uma forte crise provocada por sanções e unilaterais e criminosas que provocaram grande sofrimento à Venezuela. Esse sofrimento foi causado, em parte, pelas sanções unilaterais, em parte também pela excessiva dependência que a Venezuela tem historicamente, já desde antes do chavismo, com relação ao petróleo, em que a Venezuela basicamente importava tudo aquilo que consumia. E esse é talvez o grande, enfim, o grande elemento de crítica, o grande elemento, enfim, de insuficiência no sistema que foi, enfim, reformado, que foi alterado, que foi transformado em termos revolucionários por Hugo Chávez e pelo presidente Maduro, no sentido de democratizar o acesso, digamos assim, aos recursos e aos benefícios financeiros do petróleo. Provocou tanto ressentimento nas elites, nas velhas elites venezuelanas, em que se inclui a própria líder da extrema-direita, Maria Corina Machado, é uma herdeira do setor do petróleo. Então, existe na Venezuela um ressentimento do parte dessas elites pela democratização do acesso aos recursos, aos benefícios do petróleo. Só que, numa primeira fase, esse foi o foco. Foi a construção de infraestrutura, foi o avanço dos direitos sociais, a alteração institucional da Venezuela para uma constituição bolivariana, e esse cenário, enfim, não se traduziu digamos assim, num desenvolvimento produtivo diversificado no país. Quando vieram as sanções, quando veio a queda do preço do petróleo, o que ocorreu na Venezuela é que não havia uma produção alimentar capaz de suprir aquilo que deixou de vir de fora. E nesse contexto ocorreu bastante escassez, ocorreu um sofrimento muito grande da população, inclusive fome. Nesses últimos anos, aquilo que a gente pôde observar é que tem ocorrido um esforço
para que a Venezuela tenha não só uma dependência do petróleo, mas também seja capaz de produzir alimentos, de ter uma economia um pouco mais diversificada, incluindo na área do turismo, que estão tentando, enfim, trazer com grande intensidade para poder, enfim, diversificar a sua economia. Neste momento, a Venezuela já consome ou já produz 90% dos alimentos que consome, o que significa, enfim, que esse esforço, pelo menos na parte alimentar, tem sido alcançado. E que tem sido, enfim, alcançado com o apoio também, até inclusive, de organizações brasileiras como o MST, que participa na Venezuela com uma brigada, aliás, agora com 2 brigadas, porque foi assinado um novo acordo com o governo venezuelano para que o MST tenha também uma brigada no estado Bolívar para apoiar e capacitar a produção agrária na Venezuela na base cooperativa, isto é, com participação dos trabalhadores nas decisões com relação à produção. Então, olhando para a Venezuela, o que a gente observa é, evidentemente, a existência de erros, a existência de acertos no processo político. A gente vê um país que tem, por um lado, um campo socialista, um campo, enfim, que busca alcançar maiores progressos, maior desenvolvimento, e, por outro lado, um campo capitalista, que continua existindo, com grandes empresas atuando. E isso se traduz também no plano institucional, em que existem instituições que diríamos serem típicas instituições liberais, como o parlamento, a par de organizações que são organizações populares. E, nesse âmbito, a experiência das comunas que nós podemos visitar é um processo, enfim, de empoderamento, de democracia na base, que, novamente, muitas vezes não aparece na imprensa e temos só uma parte da história e não a história contada no seu todo. No âmbito do território da Venezuela, foram constituídas organizações comunais, ou seja, além dos municípios, numa delimitação muito mais restrita, ou seja, bairros nas cidades ou zonas rurais, existem territórios que são definidos como comunas. E essas comunas se dividem em conselhos comunais. O conselho comunal pode ser apenas 2 prédios, ou seja, 2, 3 prédios se organizam como um conselho comunal, que elege representantes para uma assembleia, que elege porta-vozes, que elege, enfim, os próprios juízes de paz, que neste momento há um processo eleitoral na Venezuela para escolher juízes de paz. Os conselhos comunais aí se organizam, depois se reúnem numa estrutura um pouco maior, e essa estrutura é a comuna, onde existe uma participação democrática, existe consulta popular, com orçamentos participativos, e existe, além disso, principalmente no âmbito rural, uma ligação das comunas, uma organização das comunas, que também é não apenas no plano político, na definição de financiamento para projetos de infraestruturas, mas também para a própria organização da produção, ou seja, a comuna define o que quer produzir e como quer produzir alimentos, por exemplo. No âmbito urbano, eu visitei uma comuna, mas já em novembro, que é a Comuna 5 de Março, em que havia o sentimento de que ainda falta capacitar em termos produtivos a comuna, estavam tentando construir, enfim, criar uma panificadora para produzir pão partindo da própria comuna, para permitir que a população que vive na comuna também possa trabalhar e receber, enfim, renda a partir do próprio processo político. Então, quando a gente fala sobre a Venezuela, a gente tem que ter atenção a essa realidade complexa e ter atenção a elementos democráticos que existem com eleições de milhares de representantes por todo o país, que, na sua maioria, também são chavistas. Isto é, existem candidatos para os cargos nas comunas, mas a maioria dos eleitos são chavistas. O que coloca a questão: se Nicolás Maduro tivesse perdido a eleição, como é que isso jogava com o fato de a maioria dos eleitos na base serem chavistas? Como é que o chavismo perde a nível nacional, mas depois, a nível local, ganha, e ganha com tanta força? Então, aquilo que ocorre, o PT, o Partido dos Trabalhadores, reconheceu o resultado da eleição,
de Maduro na Venezuela. Isso não significa, novamente, que não existam acertos e erros no processo, não significa que não possam existir contradições, como essa relação entre o campo mais capitalista, que consegue bancar financeiramente uma oposição muito forte, uma oposição muito radicalizada, e um campo socialista que também tem condições de fazer o enfrentamento. Não significa que não existam dificuldades na Venezuela que continuam sendo sentidas, com mais de 900 sanções que são aplicadas sobre o país, mas também sendo necessário observar esse contexto para compreender aquilo que são as especificidades do próprio país que a gente visitou. Então, a gente visitou a Venezuela nesse contexto de solidariedade, buscando entender como funciona o país, como é que a população se organiza, e a existência efetiva de um processo político de consciência e de mobilização popular é algo que não pode ser negado ou rejeitado, e não pode ser colocado como se fosse simplesmente uma ditadura. Isso não é verdade, isso não corresponde, pelo menos daquilo que existe hoje na Venezuela, não pode ser colocado nesses termos. Aquilo que a gente observa é que na oposição venezuelana existe também um processo político altamente radicalizado e extremista. Basta lembrar as suas duas maiores lideranças atuais. Maria Corina Machado, que eu já referi, além de ser uma herdeira de uma família ligada ao petróleo, foi a grande defensora de uma intervenção militar armada dos Estados Unidos sobre a Venezuela. E foi também embaixadora ou representante do Panamá na Organização de Estados Americanos, a OEA, onde ela defendeu o agravamento de sanções sobre o seu próprio país. Por outro lado, Edmundo González, que foi o candidato derrotado por Nicolás Maduro nas últimas eleições, foi um diplomata que esteve em El Salvador no período, lá atrás, quando El Salvador tinha esquadrões da morte e a embaixada da Venezuela era fortemente aliada e participava nos processos dos Estados Unidos na América Latina. Então, nós temos lideranças de oposição que são profundamente extremistas, que realizaram, nos últimos dias, têm realizado, inclusive, têm ocorrido ataques sobre embaixadas e consulados da Venezuela fora do país, portanto, respingando já para fora do país esses métodos extremistas de uma oposição que não se conforma com as mudanças que têm sido implementadas na Venezuela. E, é claro, o campo chavista muitas vezes também endurece no âmbito desse processo. Além da participação popular, da mobilização, da conscientização, um elemento fundamental para entender o processo político na Venezuela foi a transformação das Forças Armadas, que foi operada por Hugo Chávez, que era militar. Ele tentou, inclusive, um levantamento militar em 92 e depois passou para a atuação no campo, enfim, eleitoral, tendo vencido as eleições em 98. Mas ele é um militar e ele tenta, e o que ele faz e opera, chegando ao poder, é uma transformação do papel, da filosofia, da organização das Forças Armadas na Venezuela, que hoje são Forças Armadas que estão, digamos assim, pelo menos por aquilo que a gente observa, estão firmemente ao lado do governo e estão, portanto, sustentando o processo político revolucionário bolivariano. Ao contrário do que ocorre no Brasil, do que ocorreu no Brasil, em que as Forças Armadas assumiram um papel no âmbito da ditadura militar, que continuam sendo associadas muitas vezes a posições mais próximas da direita, ou bastante à direita. Na Venezuela ocorre uma situação muito diferente. Se nós escutarmos as palavras dos militares venezuelanos, eles vão falar que defendem o socialismo, que são anti-oligárquicos, que defendem o povo, que defendem os direitos sociais, e por isso tem uma posição política muito diferente. Uma das comunas que nós visitamos foi a primeira comuna que foi, enfim, desenvolvida verdadeiramente na Venezuela, por orientação do presidente Chávez, foi a Ciudad Tiuna, que é uma comuna urbana, mas que também era uma base militar. Então, existia uma base militar e, nessa base militar, o presidente Chávez decidiu que teria que existir também ali um bairro, construção de habitação popular. Então, foi construída essa habitação popular, a segurança é garantida pelos militares e
a parte política é garantida pela população através de processos eleitorais no âmbito da comuna da cidade de Una. A gente visitou esse local, a gente conheceu essa lógica de uma unidade cívico-militar que existe na Venezuela. Então, existe também a defesa do processo político pelos militares. E é por isso que é muito difícil falar que pudesse ocorrer, digamos assim, internamente uma mudança abrupta, pelo menos no cenário atual, na Venezuela, um retrocesso no âmbito do processo revolucionário. Apesar das contradições que existem, como existe na Venezuela, não se vislumbra tão facilmente um processo político que pudesse, de direita, que pudesse reverter pela força tanto mobilização nas ruas, a extrema-direita não está conseguindo mobilizar nas ruas, como no passado talvez já mobilizou mais, e o campo chavista segue mobilizando em força. Então, a ideia de que o povo sairia às ruas contra o governo é mais aquilo que a gente observa é exatamente o inverso, é o povo sai às ruas defendendo o governo. E, paralelamente, as Forças Armadas estão também ao lado do governo e do processo político revolucionário bolivariano. Isso significa que uma alteração a partir de dentro da Venezuela, do contexto político, uma reversão da revolução na Venezuela a partir de dentro, não parece, pelo menos por aquilo que nós pudemos observar, algo concretizável. E daí surge tantas vezes a ideia de aplicar mais sanções internacionais, de tentar isolar a Venezuela, ou até de lançar, como defendeu a extrema-direita, uma intervenção externa que altere aquilo que é a correlação de forças interna pela força. E isso nos conduz a uma conclusão bastante importante, que é o seguinte: é que não está em causa, nesse processo, uma preocupação genuína e verdadeira com a democracia. Ao contrário daquilo que tantas vezes é dito e repetido, que a questão é garantir a democracia na Venezuela, quando a gente fala sobre estes métodos, os métodos também dizem algo sobre os objetivos. E o objetivo que está em causa na Venezuela não é a defesa da democracia no país. O que está em causa são os recursos naturais e a posição estratégica da Venezuela no hemisfério. Então, a preocupação fundamental é garantir que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, é garantir o controle desses recursos tão apetecíveis que diferentes potências extra-regionais tentam, enfim, se posicionar ou de forma mais agressiva ou de forma mais dialogante com o país no sentido de obter alguma vantagem nesse sentido. Qual o nosso papel nesse cenário? Bom, é fundamental a gente ter presente que, tendo em vista todo esse contexto da Venezuela, que não corresponde àquilo que é transmitido pelos meios de comunicação, que existe um processo democrático na base, em que existe neste momento, existe inclusive uma demanda e uma colocação do novo governo reeleito, presidente Maduro, para que ocorra uma reforma constitucional, para que exista um aprofundamento do processo das comunas, aumentar a participação feminina, que são já a maioria das representantes na base, as lideranças na base, a sua maioria são femininas. Então, aquilo que existe nesse cenário que é fundamental, que se coloca como uma tarefa fundamental, é a gente ser capaz de encontrar um caminho de diálogo, de participação, enfim, de encontro, naquilo que tem de comum, sabendo das diferenças que existem. A realidade da Venezuela não é idêntica à realidade brasileira, a correlação de forças não é a mesma, a história, o âmbito político, os referentes que a Venezuela tem não são exatamente os mesmos que o Brasil tem. Mas isso não significa que a gente não tenha condições e que não tenha também aquilo que é a capacidade para dialogar, para compreender aquilo que é a importância da solidariedade entre nossos povos, entre nossos países. Então, acho que nesse momento, aquilo que é fundamental a gente colocar é que, por um lado, o que a gente encontra na Venezuela não é aquilo que é transmitido pelos meios de comunicação. Na Venezuela existem mecanismos profundamente democráticos, além de problemas, de dificuldades que existem também no país, tal como existem no Brasil, problemas e dificuldades.
outros, mas na Venezuela, existindo esses problemas, também existem elementos que são elementos a considerar, a observar, também a ter presente, ter em consideração. E, por outro lado, a necessidade de a gente dialogar, de a gente estar presente, não estar de costas voltadas, não permitir que aqueles que querem nos dividir consigam efetivamente alcançá-lo. Então, a América Latina precisa retomar a sua integração regional, precisa reforçar esse processo, e isso exige um diálogo entre nossos países. Isso é fundamental ter presente. E eu penso que essa mensagem nós temos que trazer, a esquerda brasileira tem que ter isso presente, temos que ter presente que é importante que a esquerda latino-americana e caribenha siga dialogando em espaços como o Foro de São Paulo e outros, e a gente possa alcançar um caminho de progresso, desenvolvimento, paz para os nossos países. Obrigado.